Lembra que eu falei há poucos que talvez seja meio temerário a gente usar os dados em absolutos? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente tem aqui a tabela, né? Deixa eu tirar. Não, tirar não. Não vou tirar nada, não. Só vou tirar o filtro só aqui porque não tem lógica. Mas nós fizemos um cálculo aqui do total de mortes e até vou fazer a limpeza, vou eliminar essas colunas aqui que não são importantes para a gente. Né? Opa, desculpa. Esqueci que eu preciso fazer uma colar isso especial, né? E pronto. Assim o número deixa de ser uma expressão matemática, né? E vira um número absoluto. Está aqui, né? Então nós temos um número, etc e tal. E quando eu pego e faço a classificação, classificar por total de mortes decrescente, nós temos São Paulo, Minas Gerais, Paraná, como se fossem os principais estados, os estados com mais registro de morte desde 2010 até 2018 de ciclistas. Bom, talvez só isso não seja o suficiente para a gente poder chegar a certas análises, por exemplo, com relação à proporcionalidade. Pode ser que eu tenha que fazer cruzamento com outras coisas. Lembra que eu falei isso, né? Claro, em termos absolutos, talvez sejam de fato os estados que mais tenham isso, tenham mortes. Por quê? Horas, quer seja porque de repente a gente tem mais ciclistas, porque a gente tem mais habitantes. E isso às vezes distorce um pouco a nossa percepção de se é alguma coisa grande ou não, tá? Então às vezes a gente tem que equalizar isso. Vou dar um Ctrl Z, ele vai voltar para a classificação anterior. E o que eu vou fazer? Você se lembra que a gente tinha feito isso aqui, ó? Raspamos a quantidade de habitantes dos lugares. Lembra? 2018? Então eu vou selecionar esta coluna, começa com Rondônia, etc e tal, vai até Distrito Federal, e vou, ó, é a mesma coluna, e vou colocar aqui agora. Então agora eu tenho duas colunas, né? Duas colunas aqui, deixa eu só, né, colocar esse negócio do filtro. Temos duas colunas agora, um com população, opa, população, já vou ter que preencher lá, população e mortes. O que eu vou fazer agora? Bom, uma forma da gente fazer o cálculo para poder equalizar as coisas ou comparar as coisas é utilizar uma proporção de X coisas por tanto de habitantes. Isso faz com que a gente possa comparar universos, porque daí a gente está equalizando todos esses universos. Significa, portanto, que eu não estou olhando o número absoluto, mas eu estou querendo dizer que a cada 100 mil habitantes acontece alguma coisa. Em todas as cidades, portanto, ou todos os estados, desculpa, esse valor vai ser um valor que eu vou utilizar para comparar. Vai ser o mesmo valor, a mesma proporção. Então aí eu consigo revelar de fato se existe proporções distintas. Às vezes a impressão que eu tenho é que tem muito mais pessoas morrendo em São Paulo, mas proporcionalmente tem muito mais pessoas em São Paulo. Então às vezes a taxa de morte por habitante ela pode ser maior em outro lugar, o que denota que proporcionalmente o outro lugar acaba sendo muito mais violento para, para ciclistas. E é isso que eu vou fazer aqui então. Então eu vou fazer, ó, taxa 100 mil habitantes. Como que a gente faz o cálculo dos 100 mil habitantes? Funciona a expressão assim, né? Você precisa pegar o total de habitantes, né? Aliás, o número que você tem, o número que você registrou. Você vai dividir esse número que você registrou pelo, pelo total da população, ou pelo total do universo, né? Você vai dividir e depois você vai multiplicar por 100 mil. Com isso, você vai ter justamente uma taxa que é referente à taxa de 100 mil habitantes. Então é igual, né? Abre-se os parênteses, lembra que a gente precisa fazer um cálculo para depois fazer outro. Então eu vou pegar 52, né? E vou dividir pela população de Rondônia, né? População de Rondônia, e vou, né, multiplicar, é o asterisco que eu utilizo para fazer a multiplicação, por 100 mil. 2, 3. Pronto. Eu tenho uma taxa de 2,95, tá? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, eu vou usar
né, aqui a formatação, então, formata a célula, vou colocar números e vou colocar pontos, né? Pronto. Aqui a gente sabe, portanto, que é 1.752. E aqui eu vou reduzir esses números depois da vírgula para deixar somente dois números depois da vírgula. Formata a célula, então vai ficar número, mas ele vai ter, né, vai ter somente dois números depois, né? Aqui, ó. Opa, tá aqui. Duas casas decimais e pronto. Fica 2,96. E esse cálculo eu vou repetir para todos os demais, porque é o mesmo. Então lembra que eu já fiz isso aqui, ó. Pronto. Agora eu tenho, portanto, números, né, que estão me dando índices. Então significa, portanto, que a cada 100 mil habitantes em Rondônia morre 2,96, né, o equivalente, a taxa, né, de 2,9 mortes ou quase 3 mortes. Né? Se eu fizer agora, então, de novo a classificação, classificar a unidade da federação, agora é taxa, né, decrescente e dou ok, cadê? São Paulo caiu. Agora a gente tem o Espírito Santo, Piauí, Roraima, Paraná ainda continua lá em cima, né? Porque proporcionalmente equivale ou tem uma taxa de mortes grande. Mas em compensação, né, São Paulo acabou caindo, né? Ele ficou justamente na 17ª posição. Então isso nos revela de fato, né, às vezes que os números eles podem, se a gente não compara ou não usa cruzamento de informação, às vezes eles podem esconder uma série de elementos que revela de fato, né, o real cenário da situação, né, do ponto. Então é muito importante isso aqui para que você possa fazer comparações, né, comparar algo com outra coisa, universos, né, taxas de mortes, por exemplo, taxas de nascimento, né, taxas, por exemplo, agora do Covid, né, casos de Covid, etc. e tal. A gente tem que fazer essa comparação com a quantidade de habitantes de cada lugar, tá bom?